Bom, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou fazer aquela breve introdução, né, sobre o que é esse ciclo, para o pessoal saber do que a gente está o que a gente está falando, né, qual que é a ideia desse evento. Basicamente, a ideia desse evento é conversar, né, com as grandes protagonistas do xadrez feminino no Brasil, para falar um pouquinho sobre as suas experiências, né? Contar para a gente sobre suas experiências em diversas áreas de atividade, né? O xadrez, ele tem essa beleza, né? Que é você, como uma pessoa que gosta de jogar xadrez, como alguém que se envolveu na modalidade, você tem uma variedade, né? De possibilidades de atuação, que não necessariamente seja só jogar, né? E isso, inclusive, é muito comum no xadrez, até pela questão financeira, né? Porque é muito difícil se sustentar só como jogador de xadrez. Isso vale tanto para mulheres quanto para homens, né? Isso realmente é muito difícil. Então, essa variedade, essa pluralidade, né, de atuações no xadrez, ela efetivamente ocorre. Então, a minha ideia foi aqui trazer alguma dessas experiências e colocar as mulheres para falar sobre elas, né? Então, contar da perspectiva delas, como elas vivenciam essa realidade, né? E hoje eu convidei aqui a Natália Bacarin, né? A Natália Bacarin, para quem não conhece, sempre falo, gente, se vocês não conhecem, vocês deveriam conhecer. A Natália Bacarin é uma jogadora muito experiente, né? Quantos anos você tem de xadrez, Natália? Ai, meu Deus. 32? 32, é. Eu falo, né? As 32 pessoas aninhos às de vezes me xadrez. perguntam quantos anos faz que você joga? Eu falo 25. As pessoas levam um susto, né? Mas a verdade é essa: no xadrez a gente começa muito nova, né? E aí os Sim. anos se acumulam, né? Cada vez fica mais difícil a conta, né? Eu falo assim, Isso, e fica um pouco mais assustador os números que aparecem, não. né? 32, 25, você fala, meu Deus do Nem céu. me fale. Daqui Então a pouco a gente para de contar. A Natália é uma jogadora muito experiente, né? Que jogou basicamente todos os tipos de torneio, né? Tanto regionais, estaduais, nacionais, mundiais, sul-americanos, enfim, ela teve uma atuação muito grande, né? Como enxadrista, jogadora. E em determinado momento da sua carreira como jogadora, ela fez essa transição, vamos dizer assim, né, para usar uma palavra para explicar um pouco esse movimento, que hoje, atualmente, ela trabalha com xadrez escolar. Ela é professora, né, de uma escola, de um projeto grande, né, numa escola. Então, por isso eu Sim. achei interessante trazer a Natália aqui para conversar com a gente. Antes de mais nada, agradecer você ter aceitado esse convite, né? Eu sei que tá tudo muito confuso com a pandemia, as rotinas estão todas bagunçadas, Sim. mas eu agradeço muito você ter encontrado um tempinho para conversar com a gente. E eu queria que você começasse, então, falando um pouco sobre como aconteceu, né, esse movimento de ser uma jogadora apenas e se transformar numa jogadora professora de xadrez, né? Tá, legal. Primeiro, boa noite, né? Quem tá assistindo, Thaís, é bom dia, né? Porque aí o Bom, fuso é um pouquinho complicado. isso. Obrigada pelo convite, por lembrar de mim, parabéns pelo seu projeto. Eu tô acompanhando, acompanhei as outras, né? As outras conversas foram muito legais e tô ansiosa pelas próximas também, né? Então, assim, eu, né, comecei a jogar xadrez com 8 anos na escola, né? Então, numa época que não era comum ter xadrez, né? Era difícil você. Então, Uhum. assim, na escola que eu estudava, tinha atividade extracurricular, e eu fui. Comecei com 8, gostei. Aí, com 10, eu joguei acho que é 10, ou 9 para 10, eu joguei um Pan-Americano, que era em São Paulo, com convite do organizador, eu fui indicada, caí lá de paraquedas no Pan-Americano, meu primeiro torneio da vida, e aí Nossa! eu fiquei em terceiro lugar, né? Uau! Então, só estava jogando na escola e assim, foi, né, um upgrade, eu falei, nossa, aí eu fui convidada para treinar no Clube Paulistano, porque na época você não tinha um xadrez escolar, né? Você tinha os clubes como referência. Então, eram os clubes que formavam os jogadores, que essa experiência que a gente tem no escolar era nos clubes, né? Então, tinha. E eu comecei a treinar. Então, dos 10,
até os 20, eu joguei todos os torneios de categoria, porque depois estourei a idade, não dava mais, né? Então, realmente, eu tive muita experiência. Eu jogava Pan-Americano, Brasileiro, Paulista, Mundial, fui campeã de tudo, só não fui campeã mundial, né? E também, quando não era campeã, estava sempre lá no pódio, sempre. Então, assim, foi uma experiência para minha vida incrível como jogadora. Mas assim, em certo momento a vida começa, né? Você tem que fazer escolhas. E é engraçado que eu estava pensando quando eu era adolescente, né? Assim, eu tinha ideia de ser professora de criança, mas não de xadrez, assim, não sabia do que. Eu pensava, até porque não era uma opção, né? Não tinha tantas oportunidades. Como professora de xadrez, não via muito, não era uma coisa tão, né, divulgada. Você olhava, eram poucos professores, eram poucos espaços para isso. E aí, enfim, eu tinha essa vontade de, né, meio que de adolescente, mas a vida tomou outros caminhos. Eu fiz faculdade de administração, fiz um MBA em gestão de projetos, aí trabalhei em empresa muito tempo, só que aí, quando eu dei um pause, né, nessa vida acadêmica, eu resolvi fazer um projeto de xadrez numa ONG para crianças. Isso foi mais ou menos em 2010. Um grupinho lá pequeno, né, de 6 a 12 anos, e foi um trabalho voluntário que eu fiz um ano, e aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre criança, ensinar xadrez, e eu gostava, era uma coisa muito natural para mim, né? E aí, em 2010, eu fiz um projeto para o Gracinha, né, para iniciar um curso de xadrez extracurricular, porque eles não tinham. Parecia uma oportunidade, eu fiz uma proposta, né, estudei bastante a respeito, deu certo, então eu fiquei lá 2 anos. Aí, né, tô falando bem resumidamente que é muita história, né? Não, claro. E aí, em 2012, né, fiquei 2 anos lá, em 2012... eu tive meu primeiro filho, né, o Pedro, no finzinho de 2012, e aí eu parei, espera só um minutinho, que inclusive ele está aqui. Tá vendo, gente? Filhos, é disso que a gente está falando, né? Isso é a realidade de uma enxadrista mulher, de uma, né? Mulher aqui, ó. Pedro, ao vivo e a cores, temos aí, né? Aqui, ele veio aqui me dar boa noite, então, né, quando ele nasceu, eu dei um pause, aí outra pessoa assumiu lá o curso do Gracinha, e também era assim, crianças, né, essa faixa etária iniciante, 6 até uns 6 a 8, 9 anos, e logo que eu tive o Pedro, ele com 9 meses, eu já engravidei do Matheus, já emendei um no outro, né, mas foi a melhor coisa, foi ótimo. Só que eu fiquei 2 anos mãe, e assim, eu sempre quis ser mãe, então foi uma realização pessoal enorme. E mesmo os 2 na sequência foi bom também. Então eu fiquei meio que 2 anos parada, né, cuidando deles, trabalhando de casa, eu tinha uns projetos sem fim. E em 2015 eu voltei a jogar xadrez, né? Em 2015 eu falei, não, eu quero voltar, tava com saudades, porque eu joguei a vida toda, mesmo trabalhando, mesmo com tudo, eu jogava regionais, jogava abertos, que dava para conciliar. Né? Então, em 2015 eu fui jogar um brasileiro amador no Clube Pinheiros, e o que eu me surpreendi positivamente, porque eu encontrei deficientes visuais jogando. E aquilo, para mim, sabe, chamou muito a minha atenção. Eu falei, nossa, como será que é? Como que será que é uma aula para eles? Como será que é estudar? Porque não era comum, né? Quando eu jogava na época, tinha acho que um que às vezes aparecia em torneio, era muito raro. E eu já vi logo tinha acho que 2 ou 3. Aí eu fui conhecer, perguntei, eles me falaram onde eles tinham aula. Eu falei, um dia eu vou assistir a aula de vocês. Aí, um belo dia eu fui lá assistir a aula deles para conhecer o projeto. E nesse dia, o professor dele era a despedida do professor deles, porque ele ele tinha mudado de emprego e não ia conseguir mais ir dar aula, enfim. E aí eu sei que eu acabei ficando como professora deles, né? Aí eu falei, bom, mas tudo bem, vocês têm que me ensinar a ensinar vocês, porque, né, eu nunca dei aula. É muito particular, diferente, né? É muito né? diferente. Mas é uma experiência, assim, incrível. Então, assim, eu acabei indo conhecer o projeto e já fiquei como professora deles e estou até hoje. E aí, isso me deu uma super bagagem. Então, eu fui começar a estudar mais, fiz curso, tem vários cursos, né, de formação de professores, de instrutores,
Então, eu fiz um do Cleiton Santana, lá do Mato Grosso, né, que eu gostei muito, falar toda essa metodologia de aula, então achei bem legal. Fiz também um curso do Gazel, que ele tem muitos materiais bacanas. Fiz do Gerson, do Clube de Xadrez Online também. Então, assim, tem muita informação. Tem muito material legal também da Regina Ribeiro, que faz um projeto muito legal lá no Sul, né? Muito que é legal. referência. Então, assim, eu acho que eu comecei a buscar melhores práticas e conhecer esse mundo em 2017, que apareceu a oportunidade de eu me tornar professora lá no Augusto Laranja, né? Então, aí eu comecei. Aí eu comecei como professora lá, já com essa bagagem toda, né? E lá, que assim, que é muito comum nas escolas o xadrez ser uma atividade extracurricular, né? São poucas, né, que eu sei que tem o xadrez como curricular, que faz parte da grade do regular, né? E é uma realidade totalmente diferente, porque eu dou aula, né, do primeiro ao quinto ano, então é o Fundi 1 inteiro. É legal porque eu vejo a criança chegar, né, para mim, vindo do infantil, aquele primeiro ano, 5, 6 aninhos, e eles ficam comigo até o quinto ano, né? Então eu vejo toda a transformação deles, não só no xadrez, mas como essa criança meio que pré-adolescente. Então isso é bem bacana. E também, né, o colégio tem esse projeto de xadrez muito legal, porque a gente, além do xadrez curricular, a gente tem o treinamento, né? E aí, as crianças que têm mais perfil, que se destacam, que têm interesse, elas são convidadas a fazer parte, que é o Álvaro Aranha. Então, nós somos uma dupla lá na escola, e isso funciona super bem, né? Inclusive, ele que me indicou. Que dupla, né? Nossa, que dupla! Dupla dinâmica, nossa senhora, que sorte dessa boa, escola. Né? Que é boa, nossa. Obrigada. Então, aí que eu comecei mais ter essa experiência de sala de aula, porque é diferente até essa transição de professor de xadrez de escola como atividade extracurricular para curricular é diferente, porque lá você tem crianças que querem fazer xadrez, que se interessam, né? Então, você tem grupos pequenos de, sei lá, 12 crianças, né? Numa extra, eu tô no máximo, não sei se tem algumas com muito mais que isso. Se tem, eu desconheço, né? E aí você vai para uma sala que já chega, tem 20, no mínimo 20 e poucas crianças, né? 20, 22, 24, dependendo. E umas que não gostam de xadrez, né? Tem criança que não é normal. A gente está na escola, tem matéria que a gente não vai gostar. Sim, e aí, assim, aí vai do perfil de cada um, né? Então, eu gosto dessas crianças que não gostam de xadrez, porque é meu desafio pessoal fazê-las gostarem, entendeu? Sim, porque eu acho que eu sou tão apaixonada. Posso imaginar. Eu sou tão apaixonada porque eu falo assim, não, alguma coisa tem que gostar. Aí eu acabo descobrindo. Então, até o quinto ano, elas começam a gostar até do xadrez, entendeu? Elas acabam se convencendo, né, pela sua insistência, né? A gente vai e luta, né? Sim, não. Então é muito legal. Então, mais ou menos foi assim que eu fiz essa transição, né? Que foi meio que a vida foi acontecendo, né? As oportunidades apareceram e eu sou super grata, porque hoje eu sou muito realizada no que eu faço, porque eu faço algo que eu realmente gosto, né? Então, eu juntei uma vontade que eu tinha de ser professora com uma paixão pelo jogo, pelo esporte, que me acompanhou a vida toda. Então, super feliz. Isso realmente é um privilégio, né? E eu Sim, acho assim, total. uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: as pessoas, principalmente quem não é do meio xadrístico, talvez isso seja assim uma surpresa, né? Mas para a gente que é do meio xadrístico, eu acho que isso já é um certo consenso, assim. Não necessariamente você ser um bom jogador, você será um bom professor, né? São duas áreas completamente diferentes. Por quê? Porque ela exige habilidades, né? Diferentes. Então, para você conseguir ensinar, você realmente precisa desenvolver, né, certas habilidades, certas técnicas, né? E também eu acredito que ser professor é uma coisa de perfil, né? Tem pessoas que têm perfil para ensinar e tem pessoas que não têm perfil para ensinar. E que no xadrez isso acontece, né? Isso acontece e as pessoas às vezes associam, né? Assim, por exemplo, não, mas fulano nunca ganhou nenhum título e dá aula, mas
essa pessoa, de repente, ela é a pessoa que tem o perfil, que tem todas as habilidades necessárias para ensinar xadrez, né? Isso é muito interessante, e eu acho que para as pessoas que não conhecem muito esse universo, e que muitas pessoas chegam a mim e me falam, eu gosto muito, muito, muito de xadrez, mas eu acho que eu não vou conseguir ser jogador. Eu falo, poxa, mas o xadrez tem muitas coisas para fazer, né? E uma das grandes áreas, acho que a área, assim, em maior expansão, é o xadrez escolar, né? A gente vem, assim, de um processo em que as escolas cada vez mais acreditam no xadrez como uma proposta pedagógica interessante, né? Sim, E sim. também nessa linha do que você está dizendo, né? Começa como atividade extracurricular e aos poucos, vamos dizer, você consegue entender que, de repente, fazer parte da própria grade, né, do currículo, você tem alguns ganhos a longo prazo. Eu imagino que essa sua experiência de acompanhar desde a iniciação até é uma grande oportunidade de ver, né, os efeitos pedagógicos e de longo prazo que um projeto como esse pode ter nas crianças, né? Isso, eu acho que isso realmente muito interessante, você poder viver essa experiência de acompanhar desde a iniciação até o momento em que a criança, né, depois de um Cinco período, anos. né, ver a evolução, ver como isso eventualmente pode contribuir para a formação intelectual dela, né, o desenvolvimento cognitivo, deve ser super, super, super interessante. E eu fico muito feliz que você tenha conseguido se realizar Conseguido. profissionalmente fazendo isso, né? Porque realmente Sim, acho que questão que os amantes do xadrez se fazem, né? Eu quero ficar perto do xadrez, mas como é que eu fico perto do mas xadrez, né? como? Como eu faço isso? Sim, sim, porque E só jogando não dá, né? Em um momento da é, vida temos que. A gente depois vai falar mais disso, né? Eu sim, acho. sim, a gente vai falar um pouquinho disso. E eu queria também que você contasse para a gente um pouquinho, Natália, de um assunto aqui que a gente acabou tocando em outras conversas, né? Que é sobre essa questão do Uhum. xadrez de meninos e xadrez de meninas, né? Sim, A gente sabe que tem várias. Assim, não tem vários, eu vou me corrigir porque não tem alguns poucos estudos, né, sobre esse tema, se realmente haveria alguma diferença, né, sobre essa questão do xadrez feminino, do xadrez masculino, né, se a gente pode dizer assim. Muito, assim, esses estudos que tentam, né, identificar por que tem menos mulheres jogando e tentando explorar um pouco, né, essa questão de se haveria alguma diferença, se haveria uma maior aptidão ou não, enfim, esses estudos eles estão aí, são poucos, acho que não tem nada ainda muito conclusivo e contundente sobre esse assunto, mas o meu interesse aqui é saber da sua experiência real, assim, o que você vê em sim, sala de aula, né? Então, para sim. você que está em sala de aula, que está num espaço que, pelo menos assim, se tudo tiver normal, né? No mundo nós temos metade de homem e metade de mulheres, né? Assim, estatisticamente falando, essa é a composição do mundo, né? Então, eu imagino que na escola a tendência de que essa estatística esteja presente, né? Que, em geral, metade Sim, da sim. turma são meninos e metade são meninas. Como é que você vê, né? Na prática ali, ensinando, a diferença, assim. Você acha que tem alguma diferença na hora de ensinar, no interesse deles? Como é que essa questão cultural, né? Ou seja, o que se espera de uma menina, o que se espera de um menino, acaba interferindo, refletindo, né? Durante o ensino do xadrez. Eu queria que você contasse um pouco o que você observa, né? Em Tá. sala de aula. É assim, eu, né, tô falando assim do mundo do xadrez curricular, que é também diferente do xadrez competitivo, né? Uhum. Então, assim, as crianças chegam para mim lá no primeiro ano, né? E eu falo que elas vêm, são esponjinhas, eles aprendem tudo, são super rápidos. Primeiro ano topa tudo. Eu falo que é a minha série do coração, né? Porque tudo é novidade e é aquela coisa muito lúdica, que eu falo que é o momento mais importante, que é nesse momento que a criança se encanta com o xadrez. Então, tem que ser uma coisa muito lúdica, tem que ensinar, mas a criança tem que se divertir, né? Eu falo assim que as aulas eu acredito nisso, que as aulas têm que ser muito bem planejadas, que uma aula bem planejada é uma aula bem aproveitada, né?
Então, assim, eu divido a minha aula da seguinte forma, a maioria das aulas, uma parte conteúdo, uma parte de fazer exercício, apostilinha, prática, e depois a parte prática, em 3 momentos, para ficar uma coisa mais, né? Dinâmica, né? Dinâmica, exatamente. E as crianças, de verdade, eu não sinto diferença, principalmente nos menores, né? Então, eles chegam na sala de xadrez, porque na escola existe uma sala de xadrez, isso no mundo anterior ao Covid, né? Porque agora tá tudo diferente, tudo online, enfim. Né? Não, tá presencial, mas não existe mais sala de xadrez, porque a sala de xadrez, você tem as mesas com tabuleiro, um que senta em frente ao outro, né? Então, eles chegam na sala de xadrez, vão sentar um de frente para o outro, jogar. Eles não, assim, tanto faz, principalmente as crianças, as menores, eles jogam com menino, com menina, tanto faz para eles. O que eu percebo? Conforme eles vão crescendo, né, terceiro ano, eles querem sentar com os amigos, então as meninas entram e querem jogar com as meninas e os meninos com os meninos. Nossa, muito interessante. Porque elas querem conversar, né, querem, né, enfim, ficar junto na aula, é super comum. Mas eu não deixo sempre, não. Eu escolho o lugar, eu tento misturar o máximo possível. Eu não faço diferença, porque não tem diferença, né? Eu não vejo diferença. Não é nada que precisa de alguma coisa física. Não, você tá lá pensando. Eu sempre não é você colocar um menino e uma menina para jogar futebol junto, né? Que aí você tem uma questão biológica ali, que o menino tem mais músculos e aí por isso tem mais força, né? Isso de regra bem geral, porque tem meninas que, né? Vamos falar da Marta, né? Você bota a Marta para jogar com um homem, né? Pois é, mas, assim, né? Em regra geral, eu realmente isso poderia colocar num cenário um pouco mais desequilibrado, né? Numa atividade física, né? Exatamente. Então, assim, eu não estimulo essa competição entre meninos e meninas, né? Aliás, eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer as meninas jogarem mais com os meninos. Então, torneio de turma, tudo misturado, não existe. Ah, professora, faz separado? Não, eu não faço separado. Às vezes eu faço umas gincanas de checkmate com as crianças, aí o time, assim, é a turma contra a Nath, né? Não tem aquela coisa, turma de menino e turma de menina. E aí, às vezes, tem classe que é mais resistente, eu falo, então a gente vai fazer hoje troca de lugar. Eles começam a jogar uma partida, aí eu dou um sinal lá, eles têm que trocar e vão para a próxima, porque eu falo para eles, não importa com quem vocês estão jogando, o que importa são as peças, você vai jogar contra as peças e não contra outra pessoa, você não tem que se preocupar quem está lá do outro lado, né? Então, os meninos perdem das meninas tranquilamente, perde de menino, ninguém fica triste porque perdeu de uma menina, fica triste porque perdeu a partida, né? Que também é uma oportunidade das crianças trabalharem o emocional, a frustração, a autoestima, um monte de coisa, além de todas as outras questões que o xadrez trabalha, né? Sim. Trabalha a concentração, e eu não vejo, em nenhuma das atividades que eu faço com as crianças em sala de aula, eu não vejo uma diferença, né? A única coisa que eu percebo é isso, as meninas querem ficar com as meninas quando elas estão crescendo, porque querem sentar com a amiga, né? Mas só, e eu desestimulo isso, né? Porque eu até estava refletindo, eu comecei a assistir aqui essas conversas, eu fiquei pensando, por que também o xadrez, de forma geral, os torneios absolutos são mais fortes, né, que os femininos? Por que isso, né? E aí eu achei tão legal a sua primeira conversa com a Isadora, daquele dado estatístico lá, de que a cada 10 jogadores você tem 2 meninas, né? Então isso talvez justifique um pouco, explique um pouco, porque se você tem 2 meninas jogando, né, vamos pensar nisso, 2 meninas, a chance, né, de uma ser melhor que a outra, vai ser muito maior da chance de um menino ser melhor que os outros 7. Então, o esforço que o menino precisa fazer para conseguir chegar a campeão vai ser muito maior que a menina. E ela acaba chegando na zona de conforto mais rápido. Que se você não tem aquela cenourinha na frente, você acomoda. Eu acho, refletindo na minha trajetória como enxadrista, eu acho que esse ponto teria feito toda a diferença. Eu nunca pensei nisso, nunca ninguém me falou isso, não tinham essa visão, era feminino e masculino. Acho que a primeira menina que eu lembro que começou a jogar torneio absoluto foi a Tati Hatiko, né? A Tatiana Hatiko estava jogando torneio absoluto. E olha a diferença do xadrez dela com a gente, né? Falando do Brasil.
Então, Não, eu acho que você eu acho que tem. isso é Eu um acho. ponto. A gente já tinha, né, conversado um pouco disso nos bastidores, de fato, eu acho que esse é um ponto crucial, assim, para entender algumas dinâmicas dentro do xadrez competitivo, né? Como Sim, que quando você. É uma questão quase estatística, né? Se a gente for pensar. sim, Porque quanto sim, maior o universo de competição, maior o esforço você tem que fazer para se destacar. E no caso das meninas, exatamente. né, como o universo ele é reduzido, você tem estatisticamente mais chances de se destacar, né? E isso faz Sim, com que a gente entre numa zona de conforto muito rápido, né? E isso é real, assim, isso é real. E eu acho que aí a importância da gente incluir mais mulheres, porque uma vez que você vai aumentando esse universo, né, sim, numericamente falando, de meninas jogando xadrez, você tem a oportunidade de capturar mais talentos desse universo expandido, né? sim, sim, E isso, total. se a gente for pensar, por exemplo, o caso da China, né? Que é um caso de sucesso, assim, em que eles adotam essa postura em todas as práticas esportivas, que é o seguinte, eles sabem que eles têm um universo gigantesco, né? Então, nesse universo gigantesco, eles já têm, estatisticamente, mais oportunidades de capturar grandes talentos. E aí, eles fazem essa primeira seleção, assim, já num grande universo. E isso obviamente vai se refletir no maior número de talentos, né? É uma questão assim, quanto Com mais certeza. e aí esse universo de competição, né, num número maior também estimula mais, né? Estimula mais. E aí eu entro num ponto muito interessante que é assim, uma vamos dizer assim, das características que se colocam para explicar, né, ou para tentar explicar por que, que as mulheres não participam tanto das competições, o seguinte argumento: ah, mas as mulheres são menos competitivas, elas não têm tanta, né, essa pegada, isso é muito. E assim, vamos combinar: se você está jogando um torneio, né, que você tem duas, você tem 50% de chance de ganhar, por que, que isso vai despertar em você uma fúria competitiva? Entendeu? Uma coisa natural. Sim, Agora, quando você sim, tem ali, né, 10 meninas, 50 meninas, 100 meninas, você isso é natural, entendeu? São essas motivações que vão acabar, né, dando acendendo, né, essa questão da competição da nas meninas, né? competição. Então, assim, isso não é Não, natural. Eu acho que a socialização, a forma como as mulheres se socializam, obviamente que tem um peso nisso, a gente não está excluindo esse peso da cultura. Isso que você falou é muito, muito interessante, que chega um determinado momento das meninas, né, em que elas querem estar mais com meninas, e isso é algo que não é natural, isso é cultural, isso é algo que a gente construiu como a socialização das mulheres. As mulheres são mais socializadas entre elas, né? E essa divisão dos os meninos têm amigos meninos, as meninas têm meninas. amigos meninas. Isso vem de um processo de socialização que é cultural, né? E Sim, isso sim. acaba, como você acabou de contar para a gente, né, se refletindo na forma Refletindo. como as coisas se organizam em sala de aula. Isso é muito interessante. E eu acho também muito interessante essa sua intervenção, né, que você faz, no sentido de naturalizar essa socialização mais diversa, Sim, né? Eu acho isso sim, super sim, sim. importante. Acho que você deu uma chave assim muito interessante para a gente pensar maneiras de tentar democratizar esse espaço, né? Eu acho que realmente essa poderia ser assim uma chave interessante assim para a gente pensar metodologias, né? E, Porque o que e que outra. acontece? Provavelmente você já viu isso, eu já vi, e isso não só no xadrez, tá? Tô falando assim, quando você vai trabalhar atividades em sala de aula, que às vezes, justamente por esse drive assim cultural, a gente fala, vamos fazer então um jogo aqui, meninos contra meninas, né? Isso é muito comum, Super comum, né? super. E aí, quando você quebra esse drive, de alguma forma você está fazendo uma intervenção assim muito positiva, né? No sentido de perceber Exatamente. que essa diversidade, essa pluralidade, né? E eu penso,
quando essas crianças, né, que estão aprendendo xadrez na escola, você identifica, né, essa pessoa, né, essa menina ou esse menino tem um talento e tal, e passa ela para o treinamento, né, ela já vai passar para esse treinamento com uma certa percepção da naturalidade de enfrentar homens, né, no caso Sim, das meninas. E e isso é muito inclusive importante, isso é muito importante, naturalizar o fato, porque o que acontece? Você provavelmente também viveu essa experiência, Natália, que é o seguinte, você tá lá jogando xadrez escolar, você aprende, né, quando criança, e aí você vai para um torneio absoluto. E aí, isso foi, assim, o que despertou em mim uma grande, assim, questão. O primeiro torneio absoluto que eu joguei, eu olhei em volta e falei, gente, mas por que não tem menina aqui? Por que não tem menina aqui? Eu não entendia, sabe? Eu falava, gente, mas é xadrez, não é futebol, entendeu? Não é basquete, que não pode ter menino jogando com menina, porque, né, o cara é mais forte, vai pisar, claro, vai claro. derrubar. Eu falava, gente, mas por que não tem menina aqui, né? E aí, depois, quando eu fui procurar responder essa pergunta, né, esse questionamento, assim, que me chamou muita atenção, é que eu fui entender o que está por trás disso. Então, uma vez que uma menina faz essa passagem, né, do xadrez Uhum. escolar para o xadrez de alto rendimento, né, então que ela começa a ser treinada, orientada, e ela não tem esse impacto psicológico, né, ou mais do que isso, ela já está preparada para entender por que ela vai encontrar poucas meninas ali, e eu acho que isso muda muito, sabe? Porque assim, o ambiente onde você é uma minoria, né, assim, de mulheres, um ambiente masculino, isso pode ser intimidador. Isso pode ser muito Sim, intimidador, né? Principalmente para meninas, né? Adolescentes que começam a jogar e lidar com essas situações que podem acontecer, né? Em que você vai ser questionado, em que as pessoas vão questionar sobre o porquê você tá ali, né? Ah, mas você é uma menina, o que você está fazendo nesse torneio, né? porque Isso é super comum, acontece. gera uma certa surpresa, né? Falava, nossa, mas por que você vai jogar no absoluto, né? Assim, é, mas tem estudos aí, a gente tem até o caso da Judith Polgar, que é a prova de que funciona, né? Assim, Sim, muitas sim. vezes como você melhora. E essa questão também do treinamento, né? É uma coisa super importante. Quando eu faço, né? Eu e uma equipe, a gente faz tipo a peneira. Então, as crianças que têm perfil, que têm tem todo um perfil que a gente traça, observa a criança durante o ano. Então, eu, junto com as professoras, coordenação, para a gente convidar, indicar as crianças para o treinamento. É assim, 50% menina, 50% menino. O número de vagas é definido assim. Exatamente para a gente estimular as meninas, né? Para ver que não tem diferença. A gente não quer essa cultura de diferença. E acho que Uhum, muita coisa que você já viveu, todas as meninas. Não, assim, uma coisa cultural, que homem não gosta de perder para mulher, né? Você vai uhum. jogar. Acho que você parece que perde duas vezes quando é de uma mulher, né? Então, mas isso é uma coisa que assim foi ensinado, na verdade, em Uhum, algum sim. momento aí, né? Desde sempre foi ensinado, mas por que isso? Então, eu acho que é super importante nós, professores, a gente tem esse papel de mostrar exatamente o contrário, né? Porque essa geração, eles vão aprender o que a gente ensina. A criança chega lá sem saber xadrez, sem saber nada, né? Assim, não sabe xadrez, não sabe a ética do xadrez, não sabe um monte de coisa. Mas se a gente ensina que não tem diferença, que não tem problema, né? Assim, perdeu, não é para tratar, nossa, perdeu de menina, não, perdeu a partida, não importa quem está do outro lado. Isso é muito importante, tanto para a menina quanto para os meninos, né? E eu acho que isso já melhorou bastante, né? Eu vejo em Já torneios, tem uma diferença, já sim, melhorou muito. Vários amigos que eu converso, que eu conheço, eles já encaram de outra forma, né? sim, E que melhore cada vez mais, né? Para as que estão vindo assim. sim, sim. E, Deixa eu só fazer e uma pausa aqui rapidinho, que, bom, primeiro agradecer todo mundo que está assistindo, todo mundo que está seguindo, agradecer o Fernando Xadrez, que se inscreveu no canal, tá dando aí inscrições de presente, tá super apoiando aqui. que legal. Ele perguntou, cadê o chat? Gente, pode fazer perguntas. O chat ele não está aparecendo na tela, porque depois essa gravação ela vai ser disponibilizada em outra plataforma. Então é por isso que o chat não está aparecendo na tela, mas o chat está funcionando. Eu estou lendo, estou recebendo aqui os alertas. Eu estou só evitando um pouco de interromper a Natália
pela questão da gravação, mas assim, perguntas são bem-vindas, comentários, quem quiser compartilhar a própria experiência, eu vou inserindo tudo isso aqui na conversa, lembrando que o chat não está aqui, que vocês não estão vendo na própria tela, porque essa gravação depois ela vai ser usada para outros fins. Mas o chat está rolando, a gente está lendo, tá tudo funcionando, tá, pessoal? Quem quiser ir falando, mandando pergunta, tá tudo funcionando certinho. De forma mágica, eu consegui consertar tudo, né, Natália? Natália que acompanhou a minha saga antes a minha saga. Incrível. Tipo, um segundo, tudo fez sentido, né? Isso. Assim. E dá boa noite a todo mundo, todas as meninas, todo mundo que está seguindo. Estou vendo aqui todo mundo que está dando boa noite para você, para a gente aqui. Boa noite, pessoal. Obrigada aí por estarem aqui com a gente. E vamos seguir, então. Vamos retornar aqui ao nosso ponto da nossa discussão. Então, assim, eu acho que de alguma forma você tocou nesse assunto, né? Mas eu acho que vale a pena a gente reforçar, assim, o que você considera, a partir da sua experiência, que pode ser o grande benefício, né, do xadrez escolar para promover o xadrez entre as meninas, né? Assim, como seria o papel desse ensino, né, no ambiente escolar para que mais mulheres pudessem fazer essa transição ou terem pelo menos a oportunidade, né, de fazer essa transição para um ambiente de competição, de treinamento de alto rendimento. Como você acha que a escola pode, né? Você falou bastante sobre isso, mas só para a gente tentar deixar um pouco mais assim focado nessa questão, o papel da escola, né? Tá, então assim, é claro, né? Cada escola tem seu próprio projeto, e hoje também a gente tem muitos eventos de xadrez escolar que permitem que as crianças tenham contato, tenham essa experiência, né? No caso do Augusto Laranja, que como eu dou aula pré-curricular, são 400 alunos, claro que nem todos têm perfil e interesse, né? Então, essas crianças que estão lá no primeiro ano comigo, que demonstram interesse, não é só no primeiro ano, a gente faz a peneira, mas nada impede que em outros anos que a criança tem interesse, ela tenha oportunidade. Então, lá a gente já tem uma cultura, né, de xadrez, a escola é tricampeã brasileira escolar, o Álvaro faz um trabalho incrível lá com a equipe, eles têm aula, então eles se sentem parte de uma equipe. E o que é legal também, que eu acho, eu acompanho o Brasileiro Escolar desde 2017 na equipe, né? Uhum. Então, o que eu acho que é legal? Porque o xadrez escolar, você vai disputar não só aquela coisa de categoria, não só pensando no seu título, não só em você quer ganhar sua categoria, mas você tem aquele espírito de equipe, né? Porque às vezes a criança não ganha categoria, mas a escola é campeã, ou a escola fica em segundo, fica em terceiro. Então, ela pode vivenciar essa experiência de competir e não precisa ter, às vezes, um sucesso pessoal, vai ter uma frustração pessoal, mas vai ter um sucesso coletivo, né? Que as escolas, cada vez mais você vai ter essa oportunidade. E eu estava até levantando dados que eu achei interessante, que eu fiquei curiosa, porque eu faço umas planilhas lá para acompanhar as inscrições, saber fazer mesmo assim um mapeamento de escolas, de crianças, de categoria. E aí eu fui ver qual era o percentual de meninos e meninas, né? Assim, eu fiquei curiosa. E os números que eu cheguei, com as listas de inscrições que eu tinha lá nas minhas planilhas que eu fui resgatar, se eu não errei nenhum cálculo, tá? Mas eu acho que o número fez sentido, que é mais ou menos 35% meninas e 65% meninos, né? Então, eu acho que o xadrez escolar agora, do jeito que tá, que tem muita competição, tem muita oportunidade de torneios, desde os mais importantes até os mais simples. Então, os professores mesmos conseguem levar as crianças, conseguem promover isso, divulgar. A escola joga com escola, né? Faz alguns torneios bem amadores, só para estimular o xadrez, estimular aquele espírito de competir, de fazer parte de algo maior. Então, eu acho que essa proposta do xadrez escolar tem tudo a ver com isso, e são oportunidades para os meninos e para as meninas, e cada vez mais os professores têm que tentar estimular sem fazer diferença nenhuma, né? Eu não conheço ninguém que faça, não sei como que é, mas das experiências, das trocas de experiências que eu tive com outros professores, conversas, é aluno, não importa, é menino ou menina, não é aluno, vamos jogar junto e crescer junto, né? Acho que eu respondi. Não, acho legal, acho legal. É porque, na verdade, eu acho que o que a gente tem que entender é que, vamos dizer assim,
nem todo mundo vai ser campeão mundial, né? Então, assim, não é com esse objetivo que a gente ensina xadrez para uma criança, né? Não é pensando que a gente está ali. Não, a gente ensina xadrez para uma criança porque é uma prática que já se provou ser muito benéfica e muito positiva para a formação intelectual, né, cognitiva, emocional, né, das crianças. Sim, Então, ela sim, cumpre, né, uma função, ela é uma ferramenta, né, uma ferramenta de sim, educação para colocar a criança dentro de um universo, né, que, vamos dizer, existe uma grande vantagem, que é o fato de ser um universo que está muito próximo do universo lúdico, né, então é algo que pode ser muito estimulante e motivador para a criança, né, então ela está ali, né, às vezes brincando de xadrez e está aprendendo coisas, está desenvolvendo habilidades. Então é importante a gente entender que o xadrez escolar ele cumpre, né, uma função específica, mas uma vez que existe esse outro universo, né, esse universo paralelo que a gente também vai falar aqui nas outras conversas, né, que esse é o universo sim, da competição, dos treinamentos de alto rendimento, né, treinamento com objetivos específicos em torneios, em competições, em títulos, né, que é um universo diferente do universo escolar. Assim, quanto mais, né, essa igualdade for promovida nesse espaço, a tendência é que ele também se reflita nesse outro universo, né? sim, E é totalmente. isso que eu acho que quem trabalha com xadrez escolar, seja uma professora ou um professor, precisa entender, né? Eu acho que ele precisa entender esse papel que ele tem em promover essa transição, né, para que nesse universo a gente consiga ter um pouco mais de igualdade, né, e um pouco mais Sim, de naturalização desses elementos que você falou, né? Os homens têm dificuldade de perder para as mulheres são acusadas, para usar um termo assim, né, nem entrando muito, mas assim, de não serem competitivas, né? Então, acho que tem e várias que nuances que poderiam ser trabalhadas nesse ambiente do xadrez escolar e que, uma vez, né, que essa peneira acontece nesse ambiente e você também dá oportunidade, como você colocou, né, que nesse treinamento passam 50% de meninas e 50% de meninos, né, você também vai ali começar um trabalho a partir de uma base diferente, né? Isso é muito, muito importante, porque a gente não pode pensar, né, que a gente vai conseguir ter mais meninas participando de competições, né, sim, sem mudar esse drive inicial, né, sem mudar essa linguagem. Então é muito importante, né, que professores, sejam homens ou mulheres, entendam essas dinâmicas e o papel que eles têm em romper essa cadeia, né? Em sim, mudar essa forma de pensar. Por isso que eu sempre falo, né? Os homens, que são a maioria no xadrez, e também são a maioria ensinando xadrez, porque eles são sim, maioria em são. todos os espaços do xadrez, no xadrez de alto rendimento, na arbitragem, no xadrez escolar, na gestão do xadrez como esporte, eles são majoritários em Sim, todas, eles têm sim um papel e eles não são os nossos inimigos, eles são os nossos não, não, aliados, nossos eles são os aliados, né? aliados nesse processo. Cada Porque não vez adianta mais. você, como uma professora mulher, trabalhar essas questões e atuar e fazer pequenas intervenções para que quando essa transição para o xadrez de competição ela ocorra já com outro mindset, e os professores homens continuar falando, vamos fazer aqui o campeonato dividindo a turma meninos e meninas, Feminina, entendeu? não, não, eu tenho horror. Quando pedem, eu falo, não, não, não nem cogito. É. Não, não Então, assim, é tem. importante, né? É isso. A gente está aqui fazendo um trabalho para dar esse lugar, né, de fala para as mulheres que estão trabalhando nessas áreas, que estão Sim, atuando, e para mostrar perspectivas diferentes sobre os temas, né? Eu acho que falta um pouco também por parte dos professores de xadrez, né? Homens, aí eu estou falando dos homens, perceber esse papel que eles têm, né? Então, assim, não se deixarem levar por essas. Eu posso usar essa palavra, por esses preconceitos, né? De que as sim. meninas são menos Toda competitivas, uma ou que as bagagem meninas. cultural. Isso.
E assim, achar que é normal o menino ficar bravinho porque perdeu para uma menina. Então, trabalhar essas questões, né? É a partir Isso. disso que a gente vai transformando, né, as coisas, né? Sim. O professor, ele tem um papel fundamental, né? Fundamental nesse processo. E eu queria também que você falasse um pouco, já que você tem essa grande oportunidade, né, de acompanhar desde do primeiro checkmate Até o... até, até chegar uma determinada idade, né? A Isadora falou um pouco, a gente falou um pouco disso com a Isadora na primeira conversa, né? Mas assim, da sua experiência, por que você acha que tão poucas meninas acabam seguindo no xadrez, né? Por que você acha que tão Tá. poucas meninas acabam. Você acha que realmente é uma questão cultural? Ou você acha que tem algum outro fator que você observa? O que você vê da sua Ai, experiência? a minha experiência, eu acho assim, né? Eu acho que hoje em dia é mais viável você ter uma carreira de jogadora do que na época que eu jogava, né? Então, assim, eu lembro algo que me marcou muito. Eu sempre fui fã da Judite, né? Judite Polgar era minha referência, porque, né? Acho que de toda Deusa, né? menina da Deusa. minha idade. Então, aí, em 96, ela veio para o Brasil jogar um match com o Milos. E eu acompanhei todo o match. Ela fez algumas simultâneas e eu participei de uma dessas simultâneas, né? Eu tinha 96, acho que eu tinha 15 anos, nem sei mais. Estava no colegial. E no momento que você tem que meio que decidir o que você vai fazer da sua vida, né? Começar a pensar no futuro. E na simultânea eu empatei com a Judite, né? Acho que foi a única menina, não sei, não lembro, né? Mas para mim aquilo teve um impacto tão grande. Aí eu saí de lá assim, tipo um sonho. Eu falei, nossa, não acreditava que tinha acontecido aquilo, né? E eu falei assim, não, eu vou ser jogadora de xadrez. Acho que meu entusiasmo durou umas 2, 3 semanas, porque eu comecei a pensar. Mas aí tá, eu vou ser jogadora de xadrez, como é que eu vou receber o quê? Qual vai ser meu salário? Eu vou jogar torneio, que torneio? Porque não tinha nem internet naquela época, né? Era difícil você saber de torneios, promover torneios, premiação, não existia quase. Aí tá, e aí eu acabei desistindo. Eu falei, não vai dar, porque eu não nem. E professor é aquela coisa, você também não tinha uma perspectiva de carreira. Eu acho que um ponto muito importante é isso. Porque você em algum momento vai ter que pagar as contas, não é verdade? Então, assim, só jogando não é fácil para ninguém, né? Ainda que tinha uma época boa que tinha regionais, tinha abertos, aí que ajudavam um pouco, mas o torneio aumentou muito os torneios, mas mesmo assim é difícil. Então, você vai ter que aquilo você já está falando em outras conversas, como vai complementar a renda. Então, se você gosta de dar aula, né, ok, é uma oportunidade de ser árbitro, enfim, vai ter que achar outro caminho, a não ser que mude muito, invistam no xadrez, né, invistam na bolsa atleta, ou tenha patrocínio, mas eu acho que o de um jogador é muito difícil, principalmente no Brasil, né? Acho que hoje melhorou, está melhorando, né? Teve até o projeto das meninas lá do Rumo à Maestria, que isso ajuda muito, principalmente xadrez feminino. As premiações melhoraram, porque antes a diferença era maior ainda do que hoje. Então, tudo isso vai desestimulando, porque você não tem uma referência de sucesso para seguir, né? Então, acho isso que desestimula bastante. Você falou, acho que numa das peças de namorado, que tem meninas que desistem por conta de namorado, né? Não façam isso, né? Cada um tem que ser feliz com as suas escolhas. O namorado vai embora e o xadrez fica, né? Tem que contar para ela, tem que contar para ela que os namorados vêm e vão, mas o xadrez continua. Eu namorei, né? Não parei de jogar, entendeu? Casei, também não parei de jogar. Então, assim, mas são escolhas e cada um tem que ser feliz com o que escolhe, né? Então, acho que isso é um ponto importante, a falta de perspectiva de carreira. Mas eu acho que hoje, quando você vai abrindo o leque, cada vez você vê mais oportunidades e mais caminhos, eu acho que começa a ser uma opção mais viável. Você vai até conversar em breve aí com a Ju, né, com a Júlia Alboredo, que ela vai falar um pouco disso. Também eu vi, tem o xadrez escolar da Gabi, que ela vai falar, a Gabi Fer, na experiência dela, porque essa experiência de xadrez escolar eu não vivi como jogadora, eu vivi agora como professora. Porque antes era de competição, né? E assim, e é muito legal você chegar num torneio e ver aquelas 500 crianças num torneio, né? Então você vê que isso
aumentou muito o número de crianças que estão jogando, e eu vou anotar esses números hoje, vou acompanhar para ver se vai mudar. Faz isso pra gente, depois vai contando, nos próximos brasileiros, né? Vou deixar É. registrado. Porque eu acho que tem tudo para cada vez diminuir ainda mais essa diferença, né? Ainda mais com todo o trabalho que estão fazendo aqui, todos os professores têm trabalho muito, muito legais, assim, que tem muitos projetos bacanas, e eu acho que cada vez mais as meninas estão se interessando mais, e a partir do momento que ela tem uma referência positiva, ela se anima, né? Então você tem agora várias gerações, você tem vários nomes importantes, isso, né? E agora a sensação que eu tenho é que tem mais meninas jogando, mais meninas fortes. O projeto do Rumo à Maestria acho que tem um papel super importante para isso, né? Então acho que isso vai estimular cada vez mais as meninas. Ter mais professoras dando aula de xadrez também estimula, né? Porque a menina vê você como uma referência de sucesso. Então acho que pequenas ações, a gente está plantando agora uma sementinha para daqui a um tempo colher os frutos, né? Sim, com certeza. A gente que vem, assim, de uma outra geração, né, do xadrez, a gente já vê bastante diferença, né? A gente já vê que o xadrez escolar já deu frutos, né? A gente tem um grande número de jogadoras hoje dos top ranking nacional que são fruto disso, né? A gente já tem isso. A gente já tem uma galera que está vindo, né, desse espaço. Isso que você contou sobre o papel que os clubes desempenhavam, né? Antes era muito essa coisa do xadrez de clube e tal, e o fato de você ter passado para a escola já deu um grande salto, porque você aumentou, né, o escopo, né, ampliou, né, a possibilidade de você trazer mais pessoas para os torneios. E eu acho que à medida que você vai, né, vamos dizer, tendo essas referências, né, quanto mais meninas participam, quanto mais as meninas veem outras meninas, e por isso que eu fiz questão de só trazer mulheres, né, para falar nesse evento, para as pessoas verem quem são essas pessoas que estão trabalhando, que isso realmente existe, né, para que possa inspirar mesmo, né, as novas gerações, porque a gente já está passando por um processo de mudança. Essa mudança já começou, né? Ela não se concluiu, mas ela já começou. Tem um monte de gente chegando aí. Então, assim, eu acho super interessante. Eu acho que essa questão da profissionalização, né, assim, esse dilema, né, digamos assim, da profissionalização, ele ocorre para homens e para as mulheres, né? Acho que os homens também chegam em algum momento, acabam se fazendo essa pergunta, né? Será que vale a pena ser jogador? Será que eu preciso fazer alguma outra coisa? Tal, isso também acontece, só que no caso das mulheres, elas, como uma minoria, né? Nesse espaço, você tem um incentivo a menos, digamos assim, né? Porque você está ali num ambiente onde você está, né, um pouco solitária, né? Vamos dizer assim, você vai ter que enfrentar outras questões além daquelas questões que os homens também já enfrentam, né? Que é saber o que eu vou fazer, onde é que eu vou trabalhar depois, será que eu posso ser árbitra, será que eu posso ser professora, né? Será que eu posso produzir conteúdo para a internet, produzir material didático? Tem vários caminhos aí, né? E eu acho que sem dúvida é interessante trazer, né, essa questão. Eu acho que em todas as conversas que eu tive, vamos dizer assim, em todas elas, essa questão do xadrez como uma opção profissional, ela se coloca de diferentes maneiras, né? E a gente sabe que no Brasil, ser atleta, né, ou trabalhar com alguma modalidade esportiva é muito complicado, né? É muito difícil, mas eu acho que, enfim, a gente está vivendo esse processo de mudança. E eu acho importante, então, trazer, né, para o pessoal conhecer um pouco mais dessa realidade, quem sabe inspirar outras meninas que estão assistindo, né, vendo você como professora, com o seu projeto. Como eu disse lá na conversa com a Joara, a Natália comentou comigo que está com 400 alunos agora, né? É demais. São muitos alunos, toda uma geração. Eu sei o nome de todos, tá? Eu sei o nome de todos. Tá vendo, gente? Xadrez melhora a memória. Melhora a memória, isso mesmo. Para lembrar.
Tem um pessoal aqui, acho que a gente já respondeu de alguma maneira, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, por que as mulheres têm menos adesão no xadrez? Vocês acham que o ambiente afeta bastante? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, se você quiser acrescentar Ah, alguma coisa sobre o Em ambiente, né? relação ao ambiente de xadrez, eu não sei assim, né? Eu sempre tive as melhores experiências da minha vida foram no xadrez, sabe? Fora ser Uhum, mãe, né? Então, mas assim, as outras, eu sempre tive assim as minhas melhores lembranças, todos os torneios, eu nunca me senti incomodada em nenhum torneio que eu joguei, né? Tudo bem que eu jogava muito torneio de categoria, mas mesmo quando eu jogava torneios abertos, para mim eu sempre me sentia em casa, sabe? Para mim uhum, era muito natural estar num torneio de xadrez. Então, eu não sei se eu só focava na parte boa, se eu dei sorte, o que foi, porque, claro, existe um momento que eu estava escutando lá, quem estava contando, daí só que não tinha banheiro feminino, né? Então, uhum, assim, essas coisas, essas situações eu nunca vivenciei. Então, eu não tenho como dizer ou responder de outra maneira, porque realmente eu não uhum, tive uma experiência negativa, né? uhum, E eu acho que a grande parte também pode ser um evento ou outro, um pouquinho mais difícil, vai passar, né, uma situação mais desconfortável, mas acho que a gente também tem que ver de maneira geral, né? A gente não uhum, pode deixar um evento específico estragar todos os outros que a gente vivenciou, né? Não sei, uhum. mas eu dei sorte, então, porque É. foi tudo. Não, eu E tá acho melhorando. que é isso. Eu acho que também existe assim, sobre essa questão do ambiente, né? Eu acho que, da minha perspectiva e também da minha experiência, eu vejo que não só para mim, como para outras, né, colegas que já me narraram isso, às vezes é um pouco intimidador você chegar num ambiente onde tem muitos homens, né? No sentido de que você se sente ali um pouco, não sei, como se você fosse um extraterrestre. Eu sempre falo isso, porque em muitos torneios que eu Ah, fui jogar, eu era a única menina. Isso aconteceu demais, né? E eu era, assim, jura? juro, aconteceu muito. E assim, eu me Eu senti não uma lembro. extraterrestre, assim, entendeu? Assim, era uma sensação de estranhamento, de inadequação, e assim, eu não sei em que medida isso pode afetar ou não o jogo, né? Porque a gente entra numa outra seara, que são essas questões É, psicológicas, né? Que eu acho que também seria interessante a sim, gente, em algum momento, chamar alguém para falar sobre isso, né? sobre isso. Como essa questão, né, da autopercepção como uma menina num ambiente tão masculinizado, né, pode de alguma forma interferir na sua autoconfiança, na sua estabilidade emocional, né, vários elementos. Eu acho que isso é um tema super interessante que eu já pensei, inclusive, em tratar, chamar alguém para falar sobre isso. Mas assim, eu acho que basicamente é isso. A gente está falando num ambiente masculinizado, né? Masculino e Masculino. masculinizado. Então, Mas sempre vai aí. haver, assim, culturalmente, né, expectativas em relação a como os homens vão se comportar, como as mulheres vão se comportar. E, claro, a gente tem que ter muito cuidado nisso que a Natália falou. A gente não pode generalizar, né? Não é todo mundo que teve Uhum, experiência ruim, não é todo mundo que tem uma história, sei lá, de agressão, de abuso, de desrespeito. Não é verdade, sim. né? Não é verdade. Isso acontece, mas não é maioritário, não é em todas as ocasiões que isso acontece, mas isso acontece. E acontece com algumas, Sim, e é importante a gente falar que acontece, né? Então, mas não em assim, tudo no mundo, né? Não só, não é isso, uma coisa exatamente, exclusiva do do xadrez. xadrez, é de Uhum. tudo, É. né? Eu É sempre assim, reforço isso, né? A gente acha que, como a gente gosta do xadrez, o xadrez é muito querido pra gente e tal, a gente acha que o xadrez é um mundo paralelo. E não é, ele é um mundo dentro de um grande mundo. E esse grande mundo, sim, ele tem muitas influências, né, nesse nosso pequeno, querido mundo. E não adianta a mas gente achar que não, né? Tem influência. E aí eu acho que também é um pouco essa dinâmica que você está falando, não é? Acontece no xadrez como acontece em outros lugares também, né? Acontece em outros Mas lugares. também sabe que eu fico pensando, às vezes eu acho que é uma postura dos dois lados, né? Assim como a menina acha estranho, os homens também de repente acham estranho ter só uma menina, mas de Uhum, repente, de alguma forma, isso aí também vai também da, claro, da personalidade, das características de cada um, de criação, enfim. Mas tentar quebrar o gelo e conversar com o outro, não é possível que de, sei lá, 30 pessoas, 30 homens que estão jogando, não vai ter um que seja bacana, que você vai, uhum, entendeu? uhum. Virar amiga, enfim. Eu É, acho que é um pouco também disso, da gente tratar é, de igual para igual. Por que eu vou me isso. sentir, né? Estou aqui para Sim, jogar e vamos jogar e pronto. Mas eu isso. entendo, porque às vezes você pode ter situações desconfortáveis
realmente, né? Mas aí isso é uma experiência e visão individual, né? Então, difícil julgar. Eu acho que a gente tem que respeitar, ter empatia por tudo e tentar achar uma solução. Isso, exatamente, exatamente. Bom, tem um comentário aqui super interessante, um comentário / pergunta, né, de resgatar e explorar mais a história dos grandes nomes do xadrez feminino, né, feminino brasileiro, Regina Ribeiro, Joara Chaves, porque a gente sempre associa, né, as conquistas e os nomes do xadrez brasileiro aos homens, né. Eu acho que isso é super importante, né? Acho super importante. Acho que já tem vários trabalhos sendo feitos nesse sentido, inclusive a própria Gabi Feller, que vai falar aqui com a gente um dia, ela fez junto lá com o pessoal da JTBX, né? Os Jovens Talentos Brasileiros no xadrez, fez um trabalho legal de resgatar e analisar partidas de todas as campeãs brasileiras, né? Eu acho que isso é super, super importante. Dentro dessa linha do que a Natália está falando, né, que é criar grandes referências, né, do xadrez feminino. Da minha parte, o que eu posso dizer, esse projeto que eu estou agora no YouTube, né, de falar muito legal, sobre incrível. Todas as 37 mulheres que são grande mestre, ele também vai um pouco nessa linha, né, de ampliar esse repertório das meninas sobre quem são as grandes jogadoras, né? Obviamente que, vamos dizer, por questões até mesmo estruturais, algumas grandíssimas jogadoras nunca chegaram a ser grande mestre, né? Então, mas assim, eu acho que esse recorte da realidade é um recorte muito prático, né? No sentido de que a gente sabe que essas são as que conseguiram, e conhecer a história delas, o que elas fizeram, quem apoiou, o que elas ganharam, né? E também é isso, sair um pouco desse universo onde a gente tem, assim, só a Judith Polgar, né? Tem muito mais gente do que a Judith Polgar. Claro que a Judith Polgar, que eu digo, Judith Polgar é Deus, entendeu? Judith Polgar é Deus. Ela é, assim, vai demorar muito tempo até a gente ter outra Judith Polgar, né? Que é esse fenômeno, né? Ela é um fenômeno, assim. Mas a gente tem uma série de mulheres, né? E mulheres reais, que têm as suas histórias, que têm as suas famílias, que têm filhos, que trabalham, que fazem um monte de coisa. E eu acho que é importante a gente ter isso como referência para se inspirar. Quanto mais a gente vê mulheres, né? Mais a gente vai criar um ambiente normalizado de mulheres, né? Em que você normalize o fato de ter, por exemplo, meninas comentando xadrez, né? Eu acho que por muito tempo houve um certo receio por parte das mulheres e um pouco também de cabeça dura por parte dos homens de aceitar uma mulher comentando xadrez. Comentando, né? Vai então, pendurar assim, peça, já vai pensar, né? E assim, como se os homens não pendurassem, né, Natália? Exatamente, isso eu acho maravilhoso. Pois Assim, olha só você assistir a transmissão dos homens. Os homens estão pendurando peça, os homens estão deixando passar mate igual. Só que quando é uma menina, olha lá, tá vendo? Tá pendurando peça. Já virou estereótipo, né? Normal. Mas é isso, gente. Pendurar peça e deixar passar mate é universal, Acontece, tá? É universal. Temos essa notícia. Homens e mulheres levam mate e deixam passar igual. E eu acho que naturalizar, né, cada vez mais meninas aparecendo, né, comentando, e eu acho que tudo isso pode ser um grande reforço positivo para essa geração que está aí começando com o xadrez escolar, e aí começa a se interessar por torneios e fala, olha só, tem a Júlia, né, com o canal dela, dando aula de xadrez, a gente tem a Catier fazendo comentário no chess.com, a gente tem a Natália dando aula também, gravou aulinhas lá. Então, assim, acho que tudo isso vai ampliando, né, esse universo das referências e vai dando mais motivação, estimulando mais as meninas a se sentirem confortáveis, né, nesse espaço. Claro. E, enfim, a gente vai vendo. Essa mudança já começou. E sabe uma coisa que eu quero falar que eu lembrei agora que eu achei tão legal? Eu tava, claro, a gente quando dava o curso, né, para as crianças, falar dos campeões mundiais, contar um pouco, né? Então eu tava numa aula dando aula dos campeões mundiais, mais ou menos fim do quarto ano. Aí vira uma aluninha para mim e falou: nossa, professora, que legal, mas agora eu quero uma aula dessa, só que das mulheres. Ela falou.
Eu achei o máximo. Eu falei, claro, óbvio, é uma coisa assim que a gente não aprendeu, né? Sim. A gente não aprendeu. Ninguém falava, nossa, quais são as mulheres mais fortes do mundo? Então eu trago isso. E agora também eu acho importante no xadrez, a gente também fala do xadrez brasileiro, falar da história do xadrez brasileiro, citar referência dos dois lados, né? Então isso é uma coisa que também que é cultura, né, para as crianças. Sim, e isso é uma forma de você mostrar que não são só homens que jogam mundiais, né, que tem também o lado das meninas. Então eu falei, nossa, eu tinha pensado nisso. Então eu falo, eu aprendo com as crianças também, né, que é uma coisa que eu não fui ensinada também. Não, e com certeza. E assim, uma coisa, isso é muito comum, né? Então, assim, a gente, quando começa a estudar xadrez, é muito comum a gente primeiro, vamos ver quem são os campeões mundiais, né? Então, você vê partidas dos campeões mundiais e tal. Mas e as campeãs mundiais, né? Quem, assim, me diz aí um livro que exista, né? As 100 melhores partidas das campeãs mundiais. Pois é. Né? Oi, tá uma ideia, Thaís deixou uma ideia aí, hein? Não, mas é verdade. E assim, por isso que esse trabalho, né, que essas plataformas estão fazendo, né, esse projeto da Gabi que eu falei, ela também fez um projeto em parceria com o Forte, né, Fortitudine também sobre as campeãs mundiais, né, e eu achei muito legal da parte dele de não chamar um homem para falar sobre as campeãs mundiais, né, chamou uma menina, né. Então tá lá a Gabi Feller analisando as partidas das campeãs mundiais, fez todo um trabalho de pesquisa, enfim, é disso que a gente está falando, entendeu? E também que os meninos conheçam, né, as partidas das mulheres. Gente, tem partidas, assim, extraordinárias, são partidas que deveriam estar entre as melhores partidas da história. E não estão, e não é pela qualidade da partida, elas não estão, porque é algo que não foi nem visto, entendeu? Na hora de selecionar. Né? Assim, na hora de fazer a seleção, ninguém nem pesquisou, né, para ver se tinha alguma, entendeu? Então, assim, vamos colocar esse universo como um universo que faz parte, né? A gente tem jogadoras, assim, extraordinárias, muito além da Judith Polgar, né? Nesse trabalho que eu tô fazendo pro YouTube, que eu pesquiso as partidas, eu fico assim, gente, mas que partida que eu coloco dessa mulher maravilhosa? Eu não sei, tem tantas partidas boas, né? Tem tantas partidas boas, e também aquela coisa, eu falo assim, bom, eu também não preciso colocar necessariamente ela ganhando de um homem, né? Às vezes tem partida entre mulheres, né? Duas jogadoras, porque tem isso muita também. Qualidade. Isso é uma coisa muito comum, assim, você fala assim, não, essa partida tem valor porque ela ganhou de um homem. Não, essa partida tem um valor intrínseco pela qualidade do xadrez que se apresentou entre as jogadoras. Quem tá jogando as peças, pensa nas peças, né? Assim. Isso, exatamente. Então, assim, acho que a gente tem que ter um carinho de olhar, né, de ter esse interesse, assim, vamos ver, então, as partidas dessas meninas aqui, vamos ver se tem alguma coisa interessante. Porque isso, às vezes a gente perde a oportunidade, né? A gente perde a oportunidade de conhecer coisas interessantes e ver que tem xadrez de muita qualidade no xadrez feminino, e aí a gente entra nesse senso comum, né? De que, não, mas não tem partidas boas de mulheres jogando. Tá, mas assim, quem procurou? Já procurou, né? Quem selecionou? Quem analisou? Quantos grandes mestres, sejam homens, mulheres, enfim, quantos estudiosos do xadrez se propuseram a analisar essas partidas, a pegar, a selecionar, a ver o que tem de qualidade e o que não tem, entendeu? Porque, assim, no universo do xadrez dos homens também tem um monte de partida ruim. É esse o ponto, tem partida ruim em todos os lugares. Só que se a gente não pega para parar e para analisar as partidas das mulheres, a gente realmente não vai achar. Aí é fácil falar, não, mas não tem, né? Mas você já procurou? Não procurou. Né? Então, assim, acho que esse é o grande trabalho que a gente está tentando fazer aqui, cada um construindo, né, contribuindo com o seu grãozinho de areia e trabalhando por essa mudança, né? E deixo aqui, então, Natália, para você fazer suas considerações finais, algum comentário, enfim, para você encerrar aqui sua participação e, bom, fique à vontade. Tá. Então, obrigada, viu, de novo pelo convite, obrigada por quem assistiu, acompanhou a gente, espero que tenha ajudado a refletir de alguma maneira, né? Então, assim, espero que a minha experiência
possa inspirar ou possa ajudar alguém que às vezes está com alguma dúvida, né, do que fazer da vida. Então, o xadrez é algo realmente que, para mim, é uma paixão, e para quem também tem essa paixão, acho que dá para você viver o xadrez de formas diferentes, com experiências diferentes, né? E para quem é professor, ou para quem pensa em se tornar professor, eu acho que cada vez mais a nossa função é de formar pessoas mesmo, né? Não só ensinar xadrez, mas ensinar de maneira de um todo, né? Ensinar valores, porque o xadrez é um esporte que você acaba não só focando na parte de raciocínio lógico, concentração, memória, mas muito mais que isso, é você ter ética, você ter respeito, né? E também essa questão de não alimentar essa cultura de meninos e meninas, cada vez tentar unir, porque é isso, a gente tornar cada vez mais aliados, e no xadrez não deveria existir a diferença que existe, mas que é uma coisa cultural, social, que a gente entende. Então vamos trabalhar para que isso mude, para que essas novas gerações tenham uma outra experiência, uma outra vivência de xadrez, né? Que as meninas se sintam mais em casa, que seja mais prazeroso participar, que elas não tenham receios, e isso vai de cada um. Se cada um puder contribuir, a gente vai colher os frutos em alguma época, né? Sim. Eu espero que rápida. Com certeza. Isso, bom, muito obrigado, Natália. Como eu imaginava, você, né, era uma pessoa que eu queria muito que tivesse aqui para contar da sua experiência. Acho que era um nome assim. Eu vou falar isso para todo mundo, mas é verdade. Se você dissesse que não podia, eu ia ficar tão triste. Porque aí a gente ainda tem poucas, claro, né? A gente ainda tem poucas. Acho que no caso do xadrez escolar a gente ainda tem mais algumas, né? Eu acho que eu até poderia chamar outras, assim, para comparar experiências, né? Mas, enfim, vocês percebem que aqui está o primeiro ciclo de conversas, né? Não será o último, se tudo der certo. Por favor, por se tudo der certo, a gente vai outros. estabelecer essas conversas aí, né? Essa é a primeira tentativa. E com todos os percalços no meio do caminho, mas a gente, né, vai contornando e vai conseguindo realizar. Encerrando por aqui. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E, como eu disse, esse vídeo depois vai estar disponibilizado em outra plataforma para quem quiser rever, compartilhar com as pessoas, né? Tá bom? Então, muito obrigado. Boa noite a todo mundo. Até mais. Boa noite, gente. Tchau, tchau.